Olá, meus alunos, eu sou o professor Ariel. Estamos aqui para mais uma videoaula de matemática e na aula de hoje nós queremos fazer uma rápida revisão com vocês referente a alguns conteúdos que vocês viram ou deveriam ter visto no sétimo ano e que serão importantíssimos agora no oitavo ano, tá? Após essa aula eu estarei aplicando uma avaliação diagnóstica, espero que vocês entendam a aula e resolvam essa avaliação baseado nesta aula, perfeito? Então é importante assistir até o final. Vamos lá. O primeiro conteúdo que eu quero revisar com vocês é o conteúdo de frações, tá? Para isso, vamos definir frações. Então, o que é uma fração? Fração é considerada a parte de um inteiro que foi dividida em partes exatamente iguais. Ou seja, traduzindo a definição de fração. Definição de fração. Fração é uma divisão em partes iguais. Perfeito? Então, o que é fração? Uma divisão em partes iguais. Então, eu tenho uma figura, um objeto, tá bom? E eu resolvo dividir ele em partes iguais. Essa minha divisão em partes iguais eu estou construindo aí uma fração. Por exemplo, eu tenho aqui um retângulo que está na vertical e nessa figura, esse retângulo ele foi dividido, tá bom? Então, todo mundo percebe isso? Um retângulo que foi dividido e a gente percebe que a divisão dele é em 5 partes. Ó, foi dividido em 5 partes. Então, eu consigo fazer uma fração da seguinte forma. A fração sempre vai ter um traço, tá? Que é chamado de traço da fração. Um número em cima e um número embaixo. Daqui a pouco a gente vai ver como é o nome desses números, tá? Como é que a gente denomina eles. O número de baixo do traço da fração é o número que representa quantas partes eu dividi a figura. Então, eu dividi em 5, tá aqui. O número de cima pode representar duas coisas. Uma, o número da figura que eu pintei ou o número da figura que eu não pintei. Depende do contexto, tá? Posso formar duas frações. Essa fração aqui, por exemplo, 3 quintos, representa essa figura que foi dividida em 5 partes e pintada 3 partes. Mas eu podia também perguntar qual é a fração que representa a parte não pintada da figura. Então, a fração é 5. Então, ela foi dividida em 5 partes, só que 2 partes eu não pintei. Então, 2 quintos. Perfeito? Vamos lá. Outro exemplo de fração aí. 1, traço da fração, 2. O 1, denominando ele recebe o nome de numerador. Ele é aquele que numera, tá bom? O 2, que é o número que aparece abaixo do traço da fração, ele recebe o nome de denominador. É aquele que dá nome. Perfeito, pessoal? Então, toda fração vai ter o traço da fração, vai ter o número acima do traço, o numerador, e vai ter o número abaixo do traço, que é o denominador. Perfeito? Exemplo aqui, tá? Um exemplo bem prático de fração. Eu posso visualizar a fração em uma pizza. Eu tenho uma pizza e eu resolvo dividir essa pizza. Essa pizza aqui da figura, ela foi dividida em 8 partes. Então, por isso, eu tenho 8 aqui embaixo, tá? Lembre, o número de baixo, que é o denominador, ele representa a quantidade de partes que eu dividi a figura. O número 8 aqui em cima, ó, representa o quê? Que eu dividi a pizza em 8 partes, mas eu ainda não consumi nenhuma. Então, eu não comi nenhuma fatia da pizza. Então, por isso que a fração que representa essa figura é 8 sobre 8, tá? 8 oitavos, ou também chamada de fração inteiro. A pizza está inteira, tá? Mas eu fiquei com fome e resolvi comer 3 fatias, tá aqui, ó. Qual é a fração que representa agora a fração que representa a quantidade de fatias que ainda sobram, que ainda restam? Qual é a fração? 5 oitavos, tá? 8 é a divisão, 5 é as fatias que restaram. E qual é a fração que representa a quantidade de pizza que eu já consumi? Então, perceba, olhando na figura, a fração que representa a quantidade de pizza que já foi ingerida, consumida, é 3. Então, 3 fatias foram consumidas de 8. Então, 3 oitavos. Perfeito? Só revisando o conteúdo de frações. Próximo conteúdo que eu quero revisar com vocês são sólidos geométricos. Então, olha, os sólidos geométricos que a gente visualiza no sétimo ano e vai ser importante também agora no oitavo, são esses aqui. Eu quero dar ênfase para o cilindro, cone, cubo, esfera e
paralelepípedo são exemplos de sólidos geométricos. Lembrando, o sólido geométrico é uma figura geométrica que possui 3 dimensões, tá? Possui altura, ó, visualizem isso. Possui comprimento, tá bom? E possui profundidade, que eu chamo de largura. O quadrado não é um sólido geométrico. O quadrado é uma figura plana, só possui 2 dimensões, ó. Só possui altura e só possui comprimento. Perceba que ele não tem profundidade, tá bom? Então, uma figura considerada como um sólido geométrico vai ter 3 dimensões: altura, comprimento e largura. Perfeito? Geralmente não, a gente consegue tocar, é palpável as figuras geométricas. O cilindro, tá? Uma lata de óleo, eu consigo tocar no cilindro, tá bom? Pegar, palpar, ver as 3 dimensões dele. Então, são exemplos de sólido geométrico. O que é que eu preciso extrair desse conteúdo aqui nesse primeiro momento, tá? Preciso que vocês estejam com a ideia fixada em o que é face, o que é aresta e o que é vértice. Importantíssimo essas definições. O que é a face de um sólido geométrico? É a parte que eu consigo ver, visualizar na figura. Então perceba, a face de um cubo, essa parte aqui que eu consigo visualizar. Quantas faces tem o cubo? 6. A gente pega o dado e consegue visualizar, né? Que ele tem 6 faces. Vai ter o número 1 em uma face, o número 2 em outra face. Então, face é a figura plana que eu consigo visualizar, é a superfície da figura, perfeito? O que é aresta? Aresta são as linhas, tá bom? São as linhas que delimitam essa face. Então tá aqui, ó, aresta, são as linhas. E o que é o vértice? O vértice é o encontro das arestas, perfeito? Então essas quinazinhas aqui do cubo eu chamo de vértice. Então vai ser importante você absorver essa definição de face, aresta e vértice, tranquilo? Então vamos revisar agora outro conteúdo de forma bem rápida e sucinta, que são os números positivos e os números negativos. Então eu estou aqui com uma reta numérica, tá bom? Essa reta vai ter o ponto de referência, que é o zero. Do lado direito do zero estão todos os números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Do lado esquerdo do zero estão todos os números negativos, perfeito? Então, números positivos estão à esquerda do zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Números positivos estão à direita do zero, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá bom? É importantíssimo essa definição aqui, que eu chamo de jogo de sinais. Olha só que interessante no jogo de sinais. Quando você for somar dois números que têm o sinal positivo, o resultado vai ser positivo, tá bom? Quando você somar, então, somar tá aqui, ó, dois números negativos, o resultado vai ser negativo, tá bom? Quando você somar um número positivo e um número negativo, o resultado vai ser o sinal do maior. O sinal do maior vai prevalecer. No caso aqui, a bolona do mais está maior do que a bolinha do menos. Então, quando eu somar um número que tem o sinal positivo e o sinal negativo, e eu perceber que o maior número tem o sinal positivo, o resultado vai dar um sinal positivo, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver na prática isso, vai ficar melhor de visualizar e de fixar essa ideia. Quando você fizer o inverso, somar um número positivo e um número negativo, só que agora o número que é negativo ele é maior, então o resultado vai ser negativo. Perfeito? Vamos fazer isso na prática para vocês visualizarem aí os exemplos, tá? Números positivos, associe com a ideia, tenho dinheiro. Então, número positivo é sinal de bom, tá? Você tem dinheiro. Números negativos, tem o sinal de menos na frente dele. Significa que você deve dinheiro, tá no vermelho, tá? É ruim. Só para fixar melhor essa ideia. Vamos resolver alguns exemplos. Ó, eu tenho mais 7, mais 10. Percebe? Eu estou fazendo uma soma de números que têm os sinais iguais. Percebe isso? Sinal do 7 é mais, sinal do 10 é mais. O que é que o jogo de sinais me diz? Ó, quando você soma um número que ele é mais positivo e o outro número também é positivo,
o resultado vai dar um número positivo. Percebe? Então, mais 7 mais 10, soma e conserva o sinal. Então, ficou 7 mais 10, 17. E repete sinal de mais, tá? Como está aqui no jogo de sinais. Exemplo 2. Menos 7, menos 10. Os sinais são iguais. Sinais iguais faz o quê? Soma, tá? E conserva o sinal do maior. Ou repete sinal, perdão. Repete sinal. Então, menos 7 menos 10, soma 7 mais 10, 17 e repete sinal de menos. Tá aqui o jogo de sinais, ó. Somando números negativos, repete o sinal de menos e soma os números. Perfeito? Agora que vem a brincadeira, ó. Quando eu estou agora somando números que têm sinais contrários, ó. Um tem o sinal de menos, o outro tem o sinal de mais. Menos 7 mais 10. O que é que eu vou fazer? Subtrai, tá bom? Então vai ser 10 menos 7 dá 3. E repete o sinal do maior. Quem é maior? 7 ou 10? 10. Qual é o sinal do 10? Mais. Então ficou mais 3, tá bom? Então você tem 10 reais, gastou 7 reais, ficou com 3 reais. Por isso que o sinal é positivo, tá bom? Mas quando for o contrário, ó, agora eu tenho mais 7 menos 10. Sinal é diferente. Sinal diferente faz o quê? Subtrai e conserva ou repete o sinal do maior. Então, subtrai 10 menos 7, 3. Quem é maior? 10. Então, o sinal agora do 10 é negativo, então fica menos. Percebe que você entende isso com dinheiro? Você tem 10 reais, mas gastou 10. Então, você ficou devendo 3. Perfeito? E aqui, só para a gente fixar no quinto exemplo, umas contas com números que estão positivos e negativos, tá? Então, eu tenho mais 30, mais 10, menos 5, mais 70, menos 26. O ideal é você separar. Quem tiver o sinal de mais, coloca pertinho de quem está com o sinal de mais. E quem tiver o sinal de menos, coloca pertinho do sinal de menos. Perfeito, pessoal? Então, vamos lá. Ó. Sinal de mais é 30, 10 e 70. Tá aqui, separou. Perfeito? Sinal de menos é o 5 e o 26. Separou, deixou ele aqui. Vamos resolver só quem tem o sinal de mais. Ó, mais 30, mais 10, mais 70. Qual é a regrinha para quando o sinal é igual? Sinal igual, sinal igual, sinal igual. Soma tudo e repete o sinal. Então, 30 mais 10, 40, mais 70, 110. Perfeito? Então, 110. Agora eu vou fazer menos 5 menos 26. O sinal é igual ou é diferente? É igual. Quando o sinal é igual, qual é a regrinha? Soma e repete o sinal, tá? Então, soma aqui, ó. Menos 26, menos 5. Tá aqui o sinal de menos, faltou o sinal de menos aqui na frente do 5 também, tá? Então, os sinais são negativos, menos e menos. Soma, dá 31 e repete o sinal de menos. Então, menos 31. Então, agora ficou com mais 110, menos 31. Percebe que o sinal agora é diferente? Ó, sinal agora é de mais do 110 e de menos no 31. Como é que a gente resolve isso? Sinal diferente. Faz o que, professor? Subtrai e repete o sinal do maior. Então, quem é maior? 110 ou 31? 110. O sinal do 110 é o quê? Sinal de mais. Então, a minha conta vai dar um número que ele vai receber sinal de mais, ou seja, ele vai ser positivo. Perfeito? E aí eu vou subtrair 110 menos 31. Então, vamos fazer essa subtração aqui, tá? A subtração aqui, esquece ela. Para a gente reforçar, então 110 menos 31. Vamos lá. Dá para tirar 0 de 1? Não dá. Então, pede emprestado, né? Corta, fica aqui 0 e emprestou 1. Então, ficou 10 menos 1, 9. Não é isso? E agora eu fiquei com 0 menos 3. Dá para tirar 0 de menos 3?
de 0 tira 3? Não dá. Então, corta esse 1, pede emprestado a ele, fica 0. E aqui vem o 10. Então, 10 tira 3, fica 7. Então, o resultado da conta é 79. Perfeito, pessoal? Muito bem. Então, é assim que a gente vai trabalhar números positivos e números negativos, tá? Só para recapitular. Quando os sinais forem iguais, você soma e repete o sinal, tá? Mais com mais, soma. Menos com menos, soma e repete o sinal de menos e repete o sinal de mais. Quando o sinal for diferente, você subtrai os números e sempre vai repetir o sinal do número maior, tá? Só para fechar essa ideia. Muito bem. Para finalizar a aula, vamos fechar com raciocínio lógico, tá? Olha o problemazinho que eu quero trabalhar com vocês. Se o dobro de um número natural adicionarmos 135, vamos obter 503. Qual é o número procurado? Essa é a pergunta, tá? Se o dobro de um número natural, a gente adicionar 135, o resultado dessa conta vai ser 503. Qual é o número procurado? Vamos traduzir isso para uma linguagem numérica. Ó, o dobro de um número, então, 2 vezes alguém, que eu não sei quem é, tá? Vou colocar uma interrogação, não sei quem é. Então, 2 vezes esse cara, esse número, somado com 135 é igual a 503, tá bom? Eu vou resolver essa conta só com expressões numéricas, sem envolver expressões algébricas, que é um conteúdo que a gente vai trabalhar esse ano, no 8º ano, tá? Vocês deveriam saber, mas eu acredito que não viram. Eu quero descobrir que cara é esse aqui, tá? Para facilitar, eu vou até trocar a cor, para vocês visualizarem, tá? Eu quero descobrir quem é esse número, que quando eu multiplico por 2 e somo com 135, eu tenho 503. Para eu conseguir fazer isso só com expressões numéricas, eu vou voltar de trás da questão para frente, tá? Então, olha, vou fazer operações inversas, tá? Então, se eu peguei o dobro de um número, somei com 135, deu 503, então eu vou pegar 503, que é o meu resultado, e vou subtrair do número que eu somei. Operação inversa, 135. Perfeito? Fazer a operação inversa. Qual vai ser o resultado dessa conta? Vamos lá. 3 menos 5. Dá para fazer? Não. Pede emprestado. Só que aqui é o zero. Casinha do zero. Não tem nada para me emprestar. Então, eu vou pedir para a casinha das centenas. Corta o 5. Fica com 4. Empresta 1 para o zero. Tá? Prestei 1 aqui para o zero. Ficou 10. Não é isso? 10. Eu quero emprestar 1 para o 3. Então, corta de novo. Pede emprestado a ele. Vai ficar só 9 aqui agora. E aqui agora eu emprestei 1, que é o 10. Então, ficou 13. 13 dividido não, perdão, 13 menos 5. 13 menos 5, 8. 9, então lembra, aqui eu tenho 9 que eu pedi emprestado, tinha 10, emprestei 1, fiquei com 9. 9 menos 3, 5. 4 menos 1, 3. Então, 503 menos o 135 dá 358. Perfeito até aí? Lembre, o dobro de um número mais 135 é 503. Eu estou fazendo a operação inversa. Então, no lugar de fazer mais, eu fiz menos. Achei o dobro desse número, 358. Como aqui a operação é multiplicação, o inverso da multiplicação é divisão. Então, agora eu vou dividir esse 558 por 2, para eu achar que número é esse, tá bom? Vou mudar até a cor aqui. Colocar um azul escuro. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. 358 divide para 3, para 2, perdão.
3 dividido para 2, 1. 1 vezes 2, 2. 2, 3 menos o 2 dá 1, né? Vou fazer bem direto aqui, tá? Então, baixo 5. 15 dividido para 2, 7. 7 vezes 2, 14. 14 para 15, resta 1. Desce o 8. Ok? 18 dividido para 2, 9. 9 vezes 2, 18. Para 18, nada. Então, 358 dividido para 2 é 179, que é o nosso número procurado. Então, quem é o nosso número procurado? 179. Como é que eu resolvi isso? Usando operações inversas, tá? Perceba, 2 vezes 179, 358. 358 mais 135, 503, que é o número que a gente estava procurando de fato, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, pessoal. A gente finaliza aqui a nossa aula de revisão. Agora é com vocês na avaliação diagnóstica. Eu espero os resultados, tá? Forte abraço e até a próxima.